No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. 10h34, programa Antena Ligada está ao vivo aqui pelos nossos canais, começando agora mais uma roda de conversa, mais um bate-papo com você que sempre nos ajuda a fazer este programa. Então, muito bom dia, um forte abraço de toda a equipe do programa. Vamos fazer o programa juntos? O programa está só começando. Ontem, os trabalhadores foram às ruas no Brasil e em todo o mundo pela comemoração do Dia do Trabalhador e Dia da Trabalhadora. Em São Paulo, mais de 200 mil pessoas estiveram no Vale do Anhangabaú. Houve manifestações em diversos estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Goiânia. Em Goiânia, os manifestantes fizeram passeata pelo centro da cidade e fizeram diversos atos e shows na Praça Universitária. Vou mostrar aqui para você. Parece que a classe trabalhadora está dando o recado aí de que não vai aceitar de forma passiva as ações do governo federal aí. Que ações são essas? Eu vou trazer duas aqui, você pode colocar outras. Rebaixamento do salário mínimo, reforma da Previdência. Que mais? Tem mais coisas? Tem. O programa de hoje vai trazer este assunto aqui. Outro assunto, quero mandar um abraço para Catalão. Bom dia, Catalão e região. Aliás, tem uma situação preocupante lá em Catalão. Está tendo lá problema de dengue lá muito sério, né? Está tendo até superlotação nas unidades de saúde e a população está dizendo que a prefeitura não fez a tarefinha de casa. É isso mesmo? Pois é, Catalão está com problema de dengue lá, superlotação nas unidades de saúde da cidade. Um abraço para Catalão, a gente torce por todo mundo aí, hein? E tem um detalhe, foi aprovado ontem, inclusive nas manifestações de todo o Brasil pelo Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, uma greve geral no dia 14 de junho, greve geral. Vou falar desse assunto aqui com você. Tem um outro negócio que pegou aqui, eu vou trazer no programa também. A bancada da Bíblia e da Bala aqui na Alego é a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a bancada da Bíblia e da Bala, que tem até um sobrenome aí, né? Bolsocaiadismo. Eles vetaram o nome da Bia do Sintego, a Bia de Lima, presidenta do Sintego, para compor o conselho. Veja você, o Conselho Estadual de Educação. Essas coisas estão acontecendo. Vamos fazer o programa juntos? Eu quero começar deixando aqui o meu bom dia para você que está nas redes sociais. O meu bom dia para o Ademar Rodrigues, presidente do Sinticep Goiás, que está aqui comigo. Ô, Ademar, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Roberto. Bom dia, Willy. Satisfação estar novamente aqui conversando com você, com os nossos ouvintes, com aqueles que nos veem pelo Face, né? É uma satisfação de estar aqui para poder estar discutindo o que aflige a maioria do trabalhador brasileiro. Infelizmente, ontem foi o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Do trabalhador, viu, gente? Não é do trabalho, não. Tem gente que tem um negócio que é dia do trabalho. Não. É dia do trabalhador. Pessoas morreram, pessoas foram mortas, pessoas se sacrificaram para que essa data se transformasse aí nesse marco de luta dos trabalhadores, né?
e para a gente também ter conseguido diversos direitos que estão sendo, inclusive, retirados foram retirados na reforma trabalhista, e o restinho que sobrou o governo quer tirar na reforma da Previdência, ou através de medidas provisórias e outras formas, né, maléficas de atingir o trabalhador. Ademar, a gente acompanhou, nós da imprensa acompanhamos as atividades que aconteceram, e aí foi no Brasil inteiro, 200 mil trabalhadores em São Paulo, 1.500 trabalhadores no Rio de Janeiro, 2 mil em Recife. Então, assim, realmente os trabalhadores, num dia em que a gente imagina que as pessoas iriam descansar para encontrar com a família, reservaram um tempo e foram fazer esse protesto. Aí você falou que os direitos estão sendo retirados aos poucos, porque o governo não consegue retirar tudo de uma vez, senão retiraria, né? Com certeza, e pior, utilizam o argumento falso, né, de que se as reformas não acontecerem, o país vai quebrar, não vai haver emprego, não vai haver previdência. Ora, eu quero aqui conversar com você, nosso ouvinte. Você que nos vê e que nos ouve, vocês se lembram qual era o mote da reforma trabalhista? O mote era: se a reforma não for feita, o desemprego vai aumentar nesse país, não vai haver emprego para a população. O presidente, inclusive, via as televisões dizer que era difícil ser empresário nesse país. Embora eu acho que difícil é viver com salário mínimo ou menos do que isso. Isso sim é difícil. Mas, mesmo assim, conseguiu passar a reforma trabalhista, né? A gente conseguiu tirar alguns pontos, que, inclusive, ele está querendo colocar esses pontos agora na reforma da Previdência, né? E agora vem com a mesma história, que se não fizer a reforma da Previdência, não vai haver previdência, não vai haver aposentadoria para as pessoas. Vamos lembrar aqui um pequeno fato. Quando o Temer assumiu com essa história de que teria que fazer a reforma trabalhista para aumentar, para diminuir o desemprego, nós tínhamos 11 milhões de trabalhadores desempregados. Hoje, segundo dados do próprio governo, são 13 milhões e 100 mil trabalhadores desempregados, Roberto. E mais, 27 milhões na informalidade, que o governo diz que é trabalho. O sujeito vai ali para a rua vender piqui, vender abacaxi, pronto, para ele está empregado. Mas eu pergunto, esse sujeito está contribuindo para a Previdência? Ele vai ter dinheiro para poder se aposentar? Então, são perguntas que nós queremos fazer aqui, essa discussão com você. Que história é essa que a reforma trabalhista iria aumentar o emprego e a gente está vendo o contrário? 40 milhões... O Temer foi quem garantiu isso, com o Rodrigo Maia, com o Daniel Vilela. Você se lembra aí das pessoas que aprovaram? Então, teve o apoio do deputado Daniel Vilela, foi relator em uma das comissões do projeto, do Temer, e o apoio do PSL, de Bolsonaro, apoio maciço do PSL. Aí o resultado é que a gente saiu de 11 milhões de desempregados, fomos para 3,4 milhões de desempregados, dados do IBGE. Eu coloco que são 40 milhões, porque esses 27 milhões que estão na informalidade, para mim, é desemprego também. A pessoa não tem nenhum vínculo. Ou seja, quando ele se aposentar, quando ele quiser se aposentar, como é que ele vai fazer isso? A menos que ele pague a parte a Previdência. E na maioria das vezes, tem gente vendendo água na rua. Água. A gente mandou um abraço para Catalão, a gente precisa mandar um abraço aqui também para Uruaçu, Vanair, do assentamento José Vitor da Silva, no município de Aruaçu, está acompanhando o programa. Obrigado, viu? Um abraço para todos do assentamento, os agricultores familiares, que são responsáveis por colocar mais de 70% do alimento saudável na mesa de quem mora na cidade. Afinal de contas, a gente não come soja. Quem come soja é porco. E quem come arroz, feijão, ovo, frango, verduras, quem põe o alimento, 70% do alimento que é colocado para quem mora na cidade, são pelos agricultores familiares. Então, receba aí o nosso abraço. Uruaçu e região, pessoal dos assentamentos, pessoal dos agricultores familiares aí. Ainda falando de 1º de maio, você comentou, Ademar, sobre a reforma trabalhista do Temer, que teve o apoio da bancada do Bolsonaro,
do DEM, do PSL. E você sabe o que está acontecendo na Europa? Alô! Você sabe o que está acontecendo agora na Europa? Eu vou mostrar aqui para você, ó. William, o 1º de maio, os trabalhadores foram às ruas, olha aí, ó. Vale do Anhangabaú, lotado, olha aqui, ó. Isso aqui é Goiânia, ó. Praça Universitária, lotada lá, ó. Pessoal, muitos shows e tal. Eu quero te mostrar o seguinte, ó. Aí vários estados, ó. Em outros países, na França o bicho pegou. Em Paris houve protestos contra as péssimas condições de trabalho e contra a política neoliberal do governo francês. Lá teve porrada. Em Seul, na Coreia do Sul, 1º de maio também, centenas de trabalhadores foram pedir aumento do salário. Sabe qual é o salário? Mínimo. E mais direitos trabalhistas. Na Itália também teve confronto. Agora, o que eu queria mostrar para você, olha aqui, ó, pelo fim da reforma trabalhista aprovada pelos conservadores, pelo pessoal de direita, a população foi às ruas de Madrid, na Espanha, por uma pensão digna, por uma aposentadoria digna. Estão pedindo a revogação da reforma trabalhista lá na Espanha, que foi feita aos moldes da reforma trabalhista aqui no Brasil. E também nós estamos vendo aí o exemplo do Chile, da Colômbia, da Argentina, aonde aconteceu essa reforma da Previdência que o Guedes diz que vai ser uma maravilha. Deve ser para ele, que é banqueiro, né? Para o Guedes deve ser uma maravilha. Dizem que, inclusive, eu não tenho certeza, né? Que ele passou a mão em mais de 1 bilhão aí de dinheiro de previdenciário de outros países. Então, lá fora, o Guedes é uma pessoa, vamos dizer assim, não muito benquista, né? E ele quer colocar aqui no Brasil esse regime também de capitalização. Agora, isso aí é real. O que o Roberto disse aqui não é conto de carochinha, não. As pessoas estão indo às ruas atrás dos direitos trabalhistas que perderam com as reformas que foram por ali realizadas e que também aconteceu aqui no Brasil. E essa reforma da Previdência é a mesma coisa, só traz benefício para quem já é beneficiado. O governo diz que vai acabar com as desigualdades. Qual desigualdade? Eu quero saber o seguinte, vai haver taxação das grandes fortunas? Aí isso acabaria com um bocado das desigualdades. Será que vai haver essa taxação das grandes fortunas? Será que efetivamente o governo agora vai cobrar os impostos atrasados das grandes empresas? Dos bancos. São mais de 476 bilhões que as grandes empresas devem somente para a Previdência. Ademar, por que não se cobra isso? Esse assunto é muito sério. Tem gente que está achando... William, mostra aqui. Tem gente que está achando e está brava na internet. Está achando e está brava que a reforma da Previdência é boa para o país. E está brava e está defendendo. Por que você acha que isso acontece? E aí eu pergunto para você, como sindicalista, presidente de um sindicato que sempre defendeu os trabalhadores, por que será que tem gente que ainda acredita que a reforma da Previdência é boa para o povo? Na realidade, o trabalhador é atacado massivamente pela mídia. O governo gastou, aí, segundo o que a gente ouviu, mais de 200 milhões só com propaganda a favor da reforma da Previdência. Se você ligar qualquer meio de comunicação onde, vamos dizer assim, as grandes elites estão representadas, e na sua grande maioria está aí, a gente vê no dia a dia, as maiores empresas de televisão e de rádio são a favor da reforma da Previdência. Por quê? Porque são a favor dos patrões. Quem vai ser beneficiado com isso são somente os patrões. E aí o governo diz que vai economizar 1 trilhão. Agora, eu nunca vi, só aqui no Brasil, ocorrer a discussão sobre a reforma da Previdência sob sigilo. Você já ouviu falar sobre isso? Como é que eu vou para o Congresso Nacional discutir, e aí quando alguém diz, não, mas tem que ser mais aberto, eu disse, não, tem que ser sob sigilo, não dá para discutir aí se a pessoa, isso, se o cidadão pensar um pouquinho, quando o governo Bolsonaro, não só o presidente, o governo Bolsonaro, esconde os dados, ele está cometendo um crime contra
a esquerda contra o centro e contra a direita. Ele está cometendo um crime contra quem votou nele. Atenção, você votou nele, ele esconde os dados de você, e contra quem não votou nele também. Sejam os que votaram em outros candidatos ou os que abstiveram. Transparência. Até porque para a gente discutir se a reforma é boa ou ruim, a gente tem que pegar dados, números, estatísticas e dizer assim, isso é bom porque vai economizar aqui, vai sobrar dinheiro ali e tal, é em cima de dados. Aí o governo vem e fala, não, nós não vamos mostrar os dados. Tá certo isso? Eu fico assim, encabulado. Daí pior que passou na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Aí você vê que essas comissões... A proposta da reforma... Foi admissível. Pois né? qual? O Willi pergunta aqui qual. Realmente, porque a gente não sabe qual é. O que a gente sabe é o seguinte, com certeza vai ser retirado o direito dos trabalhadores. Isso eu não tenho a menor dúvida. Tá aí, você estava falando agora mesmo com os companheiros dos assentamentos. Vão ser um dos mais prejudicados. Isso aí até... De 15 anos para 20 anos para poder se aposentar. Até deputado do agronegócio admitiu, para quem acompanha aqui, ó, até gente do agronegócio admitiu que o pessoal que trabalha no campo vai ser massacrado. Agora, você imagina. E aí, nessa linha de pessoal que apoia... eu até brinquei aqui um pouquinho antes, quero mostrar aqui para você. Um dos caras mais direitistas, extremamente criticado pela imprensa, que tem um viés mais da esquerda, Reinaldo Azevedo, olha só. Grosseiro e medíocre, ministro da Educação fere carta e lei de improbidade e tenta retirar dinheiro das universidades federais, do orçamento das universidades federais, falando de balbúrdia, falando de baixa produtividade, uma mentira atrás da outra. As universidades bem cotadas em rankings sérios internacionais, e aí o cara não tem a honradez, a honestidade de dizer o seguinte, de falar a verdade. Qual que é a verdade? Ele quer tirar dinheiro da universidade porque a universidade forma pessoas pensantes e forma pessoas de direita, de centro e de esquerda. Se as universidades formassem só pessoas de esquerda, como muitos acreditam, a direita já tinha acabado. Porque foram 15 anos de um governo de esquerda, formando gente que pensa só à esquerda, tinha acabado tudo. Não, acredita nisso, você que nunca foi na universidade, eu frequento a universidade, eu sou da universidade, e lá eu convivo todos os dias, viu, Ademar? Com gente de esquerda, gente de centro e gente de direita. E a convivência é pacífica e o debate ocorre. Acontece que esse ministro da Educação, grosseiro, Reinaldo Azevedo é que está falando, grosseiro e medíocre, ministro da Educação fere carta e lei de improbidade. Ele sequer tem a coragem de falar a verdade que as universidades promovem ensino, pesquisa, extensão da melhor qualidade e forma pessoas que pensam. E não interessa a esse governo pessoas que pensam. E quando a pessoa pensa, ela faz pergunta, Ademar. Ela diz o seguinte, governo, você quer falar da reforma da Previdência que é boa? Mostra os números. Por que é que você está escondendo os números? Aí fica ruim, porque a pessoa pensa e faz pergunta difícil, Ademar. Você falou a verdade, difícil, porque o que a gente tem visto nesse governo é o seguinte, muito blá, 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 muita conversa e muita pouca ação. Na verdade, eles têm o quê? 2 projetos, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E isso, eles querem passar a reforma trabalhista, não na integralidade como queriam, porque os sindicatos e o povo foram às ruas, e agora também estão tentando passar a reforma da Previdência e utilizando, olha só, rapaz, sigilo. O William até perguntava, como é que aprova uma coisa que não sabe nem o que é? Os nossos deputados e senadores lá da Comissão de Justiça, sei lá, é só os deputados, que me desculpem, mas como é que aprovaram uma coisa que se eles não sabem nem a integralidade dela? Algumas partes é sob sigilo. Como é que eu aprovo isso? Como é que essas pessoas se dizem representantes do povo? E olha que lá, gente, dentro dessas pessoas, tem muitas pessoas com capacidade, que inclusive, mesmo sendo de direita, passaram pelas universidades.
né? E lá eles adquiriram conhecimento, vamos dizer assim, para poder falar sobre isso. Mas ter negado pelo governo esse direito ao acesso à informação sobre o que é a reforma da Previdência, a quem ela atinge. Como é que o governo disse que era 1 trilhão que ele queria economizar, viu, meu caro amigo Roberto e o William? Agora estão dizendo que é 1 trilhão e 280, mas que tem 400 bilhões para negociar. E aí veio um desses empresários aí e disse, não, que isso? Tirar 400 bilhões é muito. Só que esses 400 bilhões, pessoal, vai ser retirado das nossas costas. Não caiam nessa historinha que vai acabar com privilégio. Você acha que o juiz, hein? O juiz vai pagar 22% sobre o seu salário? E se fizer isso, ele vai criar um auxílio qualquer coisa. O auxílio guarda-chuva, sei lá, o auxílio sapato, para ele tirar a diferença do que ele está pagando. Não tenham dúvida sobre isso. Então, essa desigualdade que ele fala vai continuar persistindo. Pior, sabe o que é? Você que ganha até 2 salários mínimos tem um abono salarial todo ano. Tinha, né? Uma espécie de 14º. Tinha. Sabe o que vai acontecer agora? 23 milhões vão ficar sem esse abono salarial. Tem gente que não está acreditando nisso, tem gente que está achando que é fake news. Rapaz, está lá no texto da Constituição, da proposta do governo que ele quer fazer dessa PEC aí, de reforma da Constituição. Vai lá e olhe. Ademar, são muitas retiradas de direito, o pessoal que segue, atenção, e você que só segue canal da direita, notícias produzidas pela direita, o que você falou, né? Está lá no texto, basta acessar o texto e ler ver se está lá ou se não está. Se não tiver, é fake. Se tiver, é verdade. É simples demais. Mas as centrais aprovaram, inclusive, greve para o dia 14 de junho. É isso mesmo? Olha, segundo o que o próprio Maia vem dizendo, essa é a época em que, possivelmente, a proposta estará no Congresso, vamos dizer assim, no Congresso para votação, para o pleno, né? Por enquanto está passando pelas comissões aí, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, com sigilo e tudo, tem agora a comissão especial, e depois da comissão especial vai para o pleno do Congresso. Aí passa pelos deputados, pelos senadores, etc. E é mais ou menos nesse período que a gente também está imaginando em construir essa greve. Essa greve tem como intuito maior contra a reforma da Previdência. Nós temos a obrigação de, nesse dia 14, nos juntarmos a todos os outros brasileiros e parar esse país. Parar esse país mostrando que nós estamos em desacordo. Fazer igual nós fizemos na reforma trabalhista. Teve muito deputado aí que não se reelegeu, viu, Roberto? Eu não tenho aqui, mas faço questão depois de trazer. Eu acho que a gente tem que estar demonstrando. Muitos não se reelegeram, porque votaram a favor da reforma trabalhista. E podem ter certeza que, no caso da reforma da Previdência, senhores deputados, senhores senadores, fiquem atentos. Quem votar a favor, contra o trabalhador, não vai voltar. Nós vamos fazer uma campanha, vamos começar a fazer uma campanha nesse sentido. Por enquanto, está nas comissões, né? A gente já está começando a denunciar. Aqui em Goiás, se não me engano, foram 2 que votaram na comissão aí. E a gente já começou a denunciar. Você falou de deputado, a gente está falando aqui de reforma da Previdência, mas eu preciso trazer 2 informações. Primeiro, mandar um abraço para você que nos acompanha pelo nosso canal de áudio e de vídeo, Facebook e YouTube. Mandar um abraço para o Mauro Alves, ele botou assim, ó, esta reforma só prejudica os trabalhadores e beneficia os empresários e milionários. Isso também é atacado no mundo europeu, inclusive pela que está acontecendo lá na França, Seul, na própria Itália, aqui na Argentina. Presta atenção nesse assunto aqui, ó, gente, ó. Maio terá bandeira amarela na tarifa de energia elétrica, prepare o seu bolso. A Agência de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária para maio será amarela com custo adicional de R$1 para cada 100 kWh consumido. Bandeira amarela. Está chovendo de inundar tudo até agora, mas enfim, né?
fica aí o recado, prepare o seu bolso, economize, porque é a agência que está dizendo aí, bandeira amarela na energia elétrica agora em maio. Um assunto que a gente comentou aqui, eu não posso deixar de mostrar para você, é o seguinte. Aqui na nossa Alego, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, houve uma situação extremamente constrangedora. O que aconteceu lá? Houve a rejeição de Bia, da presidenta do Sintego, Bia de Lima, para o conselho. Qual conselho? De educação. Então, assim, é um absurdo isso. O próprio... tem uma notícia aqui, essa notícia foi postada pelo Goiás 24 Horas, rejeição de Bia para o conselho é reflexo do atraso do bolso caiadismo em Goiás. Então, olha só, a Bia do Sintego é vetada pela bancada da Bíblia mais bancada da bala. É muito estranho, né? O pessoal da Bíblia juntar com o pessoal da bala, a maioria evangélico lá, para compor o Conselho Estadual de Educação. Aí, olha os caretas aqui, ó. Olha os caretas aqui, ó. Primeiro sinal efetivo do atraso do bolso caiadismo em Goiás, 12 deputados ligados a Caiado e Bolsonaro rejeitaram o nome da Bia de Lima para o Conselho Estadual. Porque, você sabe o que acontece, Ademar? Não é se a Bia é bonita, se é branca ou se é... Não é isso. E no dia da votação, nós mostramos aqui, ela foi acusada de fazer política de gênero e não sei o quê. Olha o motivo que arranjaram para vetar o nome dela. Esse pessoal fundamentalista, maluco, é possível juntar Bíblia com bala? Eles conseguem. Parabéns, Henrique César, do PSC, Hamilton Filho, do SD, Paulo Trabalho, do PSL, delegado Humberto Teófilo, do PSL, Júlio Pina, PRTB, Amaury Ribeiro, PRP, Chico KGL, do DEM, Iso Moreira, do DEM, Cairo Salim, do PROS, Rafael Gouveia, DC, Zé Carapô, DC, Jefferson Rodrigues, PRB. Ó, para quem não conhece, são deputados estaduais pelo estado de Goiás, viu? São os nossos representantes aí. Eu quero que a Bia depois... Ô, Bia, o convite está aberto para você vir aqui falar desse assunto e de outros que dizem respeito, inclusive porque tem uma greve do setor de educação em nível nacional. Olha, eu queria aproveitar aqui o ensejo para me solidarizar com a companheira Bia. Isso que foi feito por essa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Como é que você deixa uma liderança do tamanho que é a companheira Bia, que representa os companheiros da educação, fora do Conselho Estadual de Educação? É uma coisa assim absurda, ou seja, ou você fala a minha linguagem, ou você está fora. Não é à toa. Você viu o que o presidente fez com a propaganda do Banco do Brasil? Eu vi. A propaganda do Banco do Brasil apresentava um rapaz negro e que aparentemente seria homossexual, e somente por isso ele foi e retirou a propaganda do ar. Agora chega aqui em Goiás, se alguém defende ou tem um pensamento mais avançado, não, também não pode fazer parte do Conselho Estadual de Educação. Quando você falou aí, bolso, como é que é? Bolso caiadismo? Foi o 24 horas, falou bolso caiadismo. Então é verdadeiro, o Bolsa faz, o Caiado apoia aqui embaixo. Quer dizer, nós estamos vivendo Não foi eu, não, foi o jornal aqui. A ação de Bia para o Conselho é reflexo do atraso do bolso caiadismo em Goiás. Se os próprios jornais estão colocando isso aí, né? E olha que não é, vamos dizer assim, propriamente... Né? Não, e tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui para você. Ó. Além da bandeira amarela, tá aí, a gasolina subiu. E é bom que as pessoas saibam. Alô, a Petrobras está refinando apenas 60% em suas refinarias do petróleo. Apenas 60%. Os outros 40%, o Bolsonaro está importando dos Estados Unidos. Pergunta para ele por que ele está fazendo isso. Se está sobrando refinaria, está sobrando petróleo para refinar, tem gente para fazer o refino.
em que o petróleo e a gasolina ficaria mais barato aqui para o povo brasileiro, mas ele refina 60%, importa 40% dos Estados Unidos, e nós pagamos esse absurdo. Vamos fazer a arminha, ver se o Bolsonaro acorda? Tem alguém aí que parece que contratou esse rapaz para transformar o Brasil em colônia, né? A gente evoluiu, chegou a ser a 5ª economia do mundo, sendo refém de novo dos Estados Unidos. Só podemos comprar dos Estados Unidos. A política agora... O presidente chegou a falar numa possível guerra do Brasil com a Venezuela. Olha, nem os pares de lá, os militares, aceitaram a ideia. Isso é um absurdo. O presidente falando em guerra com a Venezuela e os generais, não, calma, a situação não é bem assim, vamos conversar direitinho. E o próprio Congresso, o Maia, chegou lá e disse, espera aí, quem decide se vai ter uma guerra ou não é o Congresso, não é o presidente, não. Então, se não é essas coisas assim, esse cara parece que falta alguma coisa, não pode. Tá? O parafuso, será que falta algum parafuso? Não pode. Te mando um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, ó, o João dos Reis Ribeiro, a reforma da Previdência, paulada na cabeça de quem trabalha, mas é duro saber que muitos trabalhadores ainda não entenderam. Um abraço para Palmas e toda a região aí, né? O Valmir Romualdo, parabéns. Antônio Andrade, parabéns. Luiz Carlos Gomes, parabéns. Gildásio Ferreira Gomes, conosco também, obrigado pela audiência. O Carlos Júnior, companheiro Ademar, continue firme na luta em defesa da classe trabalhadora e contra essa nefasta reforma da Previdência. O Luiz Gomes, porque temos que mostrar nossa força, defender nossos direitos. O João dos Reis Ribeiro, precisa falar para os caminhoneiros que não é só o preço do diesel que lasca a vida deles, eles serão pegos de cheio pela reforma da Previdência. Um abraço para todo mundo, obrigado aí pela sintonia aqui no programa. Não tem como eu não falar de uma situação que está acontecendo aqui em Goiânia, que é o seguinte, questão do materno infantil, todo mundo está acompanhando aí pelas redes sociais, pela imprensa, né? Materno infantil, o que aconteceu? Os auditores foram lá e disseram, não tem higiene, não tem remédio, não tem condição de receber mais pessoas. Aí o Hospital Materno Infantil, tá aqui no Goiás 24 horas também, ó, Materno Infantil, Caiado abusou do marketing, mas deixou a unidade fechar. Agora, está o secretário de Saúde, em vários veículos de comunicação, dizendo o seguinte, fechar o materno infantil é crime. A população fica sem atendimento, é aí que eu quero chegar. Eles brigam lá em cima, etc. A população fica sem atendimento. De quem é a culpa do materno infantil está fechando agora? Porque, vamos lembrar rapidamente aqui, hoje o materno infantil ele é gerido por uma organização social. Então, a gestão foi privatizada ainda no governo anterior, governo Marconi Perillo, privatizou. Vai melhorar a gestão, o atendimento, vai abrir leito, vai abrir vaga, vai abrir UTI neonatal, etc, etc. E o que nós estamos assistindo hoje com essa privatização? Olha, na realidade, o que nós temos visto no país é o seguinte, desde que foi editada, né, desde que passou a emenda constitucional 95, os problemas com a saúde e a educação aumentaram. Por quê? Porque é verba carimbada. Você só pode gastar X com educação, com saúde, com infraestrutura, para melhorar as condições para o povo, é X. Agora, por mais que o país cresça, o dinheiro que sobra, sabe para onde vai? Pagamento da dívida externa. Então, vai faltar dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para a educação. Você tem uma ideia, recentemente o presidente aí, o Bolsa, ele emitiu um decreto acabando com os conselhos, todos os conselhos. O próprio Congresso Nacional foi lá e criou um outro decreto, acabando com o decreto dele, acabando com os conselhos, né? Conselho de Direitos Humanos, conselhos de saúde. Parece-me que, se não tiver alguém guiando ali os desgovernos, né? Não é governo, desgoverno, nós vamos chegar a um momento tal em que esse país vai virar balbúrdia, né? Ou pior, daqui a pouco nós vamos estar aí tendo problemas com os colegas, com os países vizinhos aqui do Brasil. Queria aproveitar aqui para agradecer ao Carlos, ao meu amigo João Ribeiro, lá do Tocantins, um amigo nosso aqui, que
foi diretor aqui do Sindicep Goiás e que hoje está no Tocantins. Então, um abraço para cada um desses companheiros. E você tem razão, viu, João? Esse problema com os caminhoneiros, é bom que eles fiquem atentos. Da última vez, muitos caminhoneiros autônomos, os pequenos caminhoneiros, foram enganados pelos grandes empresários. Quem lucrou foram esses senhores que tiveram diminuição nos impostos, do COFINS, etc. O preço que era para ser garantido dos fretes, cadê? Não tem nada disso. E pode ter certeza que com essa confusão aí da Venezuela, vocês vão ser os grandes perdedores de novo. Agora, cuidado, não caiam na armadilha dos empresários novamente. Olha, eu quero agradecer imensamente a você, Adhemar, porque é o seguinte, precisamos continuar a falar da reforma da Previdência, as pessoas precisam ler. Eu costumo dizer o seguinte, para você que acha, para você que é trabalhador, e que ainda está acreditando que a reforma da Previdência é positiva, para você, trabalhador, procure um contador da sua confiança, uma pessoa séria, idônea, uma pessoa que você confia, e fala assim, tá aqui minha carteira, faça as contas para mim, como é que ficaria a minha aposentadoria com a regra atual, e como é que fica a minha aposentadoria na nova regra, se ela for aprovada. Faça apenas isso. Não acredite nas notícias da direita, da esquerda, da Rádio Trabalhador, nada. Fica a dica para você. E pergunte também para esse profissional, contador ou advogado, se vai ficar mais difícil para as novas gerações aposentar e como é que esse caixa se sustenta, tá? Mas não se conforme com vai ser bom, vai ser ruim, não. Vai ser bom por quê? Vai ser ruim por quê? Explica direitinho a história, fica a dica. Adhemar, vamos aparecer mais aqui, eu te aguardo aqui na semana que vem para a gente continuar esse bate-papo aí, já que tem duas grandes greves aí, dia 14 de junho, greve geral no Brasil contra a reforma da Previdência e por geração de emprego. Isso, quero conclamar também todos os companheiros da educação para no dia 15 de maio agora, uma grande paralisação em todo o Brasil, para evitar justamente o que aconteceu ontem. Ontem o governo, através de uma medida, tirou 30% dos recursos das universidades federais brasileiras, sob o discurso de que os professores estão tratando de ideologia dentro das universidades. Ora, eu vou aprender aonde isso? Se não eu vou esconder que existiu Marx, eu vou esconder que existiu Lenin, Trotsky. São pessoas que estão na história, eu tenho que aprender sobre eles. Aí, a partir do conhecimento que eu tiver sobre o que eles disseram, é que eu vou escolher para que rumo eu vou. Agora, não pode se esconder para debaixo do tapete esse tipo de coisa. Na reforma da Previdência, companheiro, leia, participe, não fique só escutando a televisão, não fique só ouvindo dizer que se a Previdência não for reformada, vai ter quebra da Previdência. Comece a perguntar, e por que os grandes não contribuem? Os grandes, esse negócio de desigualdade aí coloca servidor público contra... Eu sou servidor público, eu pago 11% por mês sobre os meus vencimentos, 11%. A maioria paga 8%. Então, tem desigualdades por aí que são bem mais amplas, né? Eu quero ver se o juiz vai pagar 22%, viu, Roberto? Mas vamos lá, quero ver o juiz pagando... Sem falar dos penduricários, é muita bolsa. Parlamentares, os parlamentares pagando 22%. Quero ver esse dia eu quero ver. E que não haja um penduricalho para cobrir isso aí, porque eles são mestres em fazer isso. Mas aí que tá, né? Nós vamos pagar 22%. Você lembra da questão do aumento do judiciário? Para eles... Dos militares? Os militares botou a pontinha do dedinho dos militares na reforma da Previdência e aprovou o aumento para todo mundo, para compensar. Agora, como é que foi o reajuste do salário mínimo? Abaixo foi reduzido. Foi achatado. Olha, nós tivemos, não vou dizer o nome não, teve um governo anterior aí que pegou o salário de $80 e levou para $380. Hoje está perto dos 300 aí, eu acho que já diminuiu de 300. E se continuar essa política de não correção e também de não aumentar mais um pouquinho, daqui um dia volta para os $80. Você que naquele tempo achava pouco, que hoje diz que está bom, viu? Adhemar, você que é servidor, tem uma proposta aí, já está sendo cogitada
do Ministério da Economia, de que durante 10 anos, os próximos 10 anos, o governo federal vai dar reajuste de 1% para os servidores federais durante 10 anos. Se a inflação oficial é 5%, ele vai dar 1% em 10 anos, quer dizer que o salário para quem hoje ganha R$1.000 vai correr no mínimo 60%, vai ganhar R$400. Olha, o setor que eu trabalho, que é da área da saúde, já está há 2 anos sem reajuste. Se ainda vem mais 10 anos aí de 1%, significa que o meu salário daqui um dia não vai dar o salário mínimo, viu? Mas você vai receber, sabe o quê? Vantagem pessoal. Aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, o pessoal que ganhava 2 salários mínimos, no começo do governo Fernando Henrique Cardoso, depois de 8 anos de FHC, o pessoal recebia vantagem pessoal nominal. Trocando em miúdo, sabe o que era isso? Complemento para chegar ao salário mínimo. Aconteceu isso no governo federal. Abre o olho. Teve muitos companheiros nossos que passaram por isso. Ganhava menos do que o salário mínimo, tinha que complementar. Gente, eu quero agradecer a você, Ademar, e dizer o seguinte: semana que vem, volta aí para a gente continuar essa conversa. Importante. Né? Para mim sempre é importante vir aqui. Viu? Muito obrigado, Roberto, Willy. Obrigado a você que teve a paciência de nos ouvir. Mas só quero encerrar dizendo, olha, uma boa tarde. Um beijo no coração de cada um. Mas, por favor, leia essa proposta da reforma da Previdência. Leia. Pegue, tire um tempinho, 5 minutos por dia. E vai lendo ela 5 minutos por dia. Se você tiver dúvidas, ligue, pergunte. Nós estamos aqui à disposição de vocês. O departamento jurídico do sindicato está à disposição? Está à disposição. Quem quiser nos visitar, ali próximo ao Riso, tem um museu do lado Setor do museu. Lá, é o quê? Setor Sul. Setor Sul. Você pegou ali, próximo de um museu que tem um lobo empalhado na frente, está ali a sede do sindicato. Fique à vontade para tirar as suas dúvidas. Não dá, é para ser enganado por essas pessoas que acham que nós somos crianças. Já chega, um abraço, um bom dia para o Márcio Mendes, para o Altenir Santos. Vamos construir a greve geral convocada pelas centrais e barrar essa reforma da Previdência. O José Henrique Silva também fez o comentário. Obrigado a todos vocês. Só fechando, quero aqui de coração abraçar os amigos do Fórum Goiano contra as reformas, que ontem realizaram um trabalho magnífico aí, com a realização do ato, no dia 30, com distribuição de marmitas para a população, falando sobre a reforma da Previdência, pegando um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência, e ontem também pela marcha, pelas atividades que aconteceram aqui em Goiás. Um abraço em cada um. Olha, obrigado a você, e contra esse corte orçamentário na educação federal superior, absurdo, inexplicável, desse ministro aí que quer atacar as universidades federais, que é lugar de formar pessoas pensantes, pessoas que fazem ensino, pesquisa e extensão. Aí eu quero terminar com essa frase aqui que foi postada pelo site Educação Humanista, ó. Antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento que consegue ficar de pé, ela dança. Arte é fundamental para a expressão humana. Então, salve a educação, salve a cultura e salve a arte. E um bom dia a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.